Bom dia, bom dia! Hoje a gente vai ter mais um episódio do Sociocast e hoje a gente vai falar sobre o modelo econômico do comunismo. É um tema muito procurado nos dias de hoje por causa de novas ideologias e enfim, né? E para esse papo a gente vai ter quatro convidados que sabem muito sobre esse assunto. Primeiramente, Ai, desculpa, gente, minha dicção tá péssima hoje. Mas primeiramente quem a gente vai chamar é a universitária Letícia. Oi, galera, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. Vamos lá. E quem também tá aqui com a gente é a Carol, que é uma grande estudiosa, né, da área de Friedrich Engels. Então, dá um oi aqui, Carol. Oi. Agora vamos também receber aqui no nosso podcast a Mari, né, Mariana, que também é socióloga, especializada em comunismo. Oi, boa noite. Também tá aqui com a gente o Igor, o famoso Igor, né, que fez o doutorado e se especializou no marxismo. Então, gente, para começar esse assunto, a gente precisaria ter uma base histórica. Letícia, você poderia contar um pouco pra gente sobre isso, a base histórica do que aconteceu, ah, em relação ao comunismo e à economia? Claro, Emily. Então, a gente costuma pensar que o comunismo ele foi totalmente desenvolvido aí pelo Marx e o Engels, né? Mas a gente já via indícios e tentativas de planejar um melhor modelo de sociedade desde o período clássico. Então, lá com Platão já, na obra dele mais famosa, A República, a gente vê que ele tenta criar um modelo de Estado que é baseado na extinção da família e da propriedade privada. Então, além disso, ele considerava que com um grande investimento na educação, se acabariam os motivos, né, para os homens se tornarem desonestos, digamos assim, e daí a humanidade viveria em harmonia. Enfim, aí sobre o Marx, depois dele ser expulso, né, de vários países, ele acaba conhecendo o Engels. E eles se tornam, tipo, inseparáveis mesmo e começam a trabalhar em parceria. O Marx vinha aí de muitos trabalhos como jornalista e crítico e tal. E o Engels, que ele era herdeiro, digamos assim, ele acabou sendo visto aí como o lado mais prático da dupla, né? Então ele tinha uma participação mais ativa ali na Liga dos Comunistas, que eles fundaram em 47, junto com uma galera. Enquanto Marx ele ficou mais atribuído à teoria, né? À filosofia e à organização dos ideais da dupla. Então, apesar de a gente pensar assim, é sempre bom lembrar que eles, como eu disse, eram uma dupla, então um complementava muito bem o outro, e no que faltava dentro de Engels ou de Marx, o outro conseguia ir ali e suprir essa necessidade. Então, com um conhecimento muito vasto que os dois tinham, a gente tem uma obra muito, muito completa e dá para entender direitinho sobre a teoria que eles tanto defendem. Então, o Manifesto Comunista ele foi encomendado, né, pela Liga dos Comunistas e o Marx foi intimado a escrever, né? E ele é resultado de várias análises e vivências deles, principalmente nesse ano de 47. Então, esse era o momento que a Alemanha estava muito inspirada na Europa e na França, e ele estava num momento de instabilidade, então estava prestes a sofrer tipo uma explosão política. É, por causa da Revolução Industrial e com a ascensão da burguesia e com a marginalização do proletariado. Então, essas forças aí dos trabalhadores, elas estavam sendo oprimidas e estava na hora dos trabalhadores mostrarem que eles eram. Acabou que esse momento aí de revoluções, que foi conhecido como a Primavera dos Povos, não foi assim tão explosiva quanto se esperava. Mas, de qualquer forma, foi nesse mesmo ano que foi publicado o manifesto, né? Que teve, sim, muita popularidade, assim, desde o início e até hoje também é muito, muito, muito famoso. E nele, na verdade, a ideologia marxista, ela já defende que para tomar o poder, os trabalhadores, eles devem se aproveitar de uma das constantes crises do capitalismo, né?
Então, esse era o momento perfeito para fazer uma revolução, porque o capitalismo estava numa nova crise e, e os trabalhadores estavam com sede mesmo de tomar o poder. Apesar disso, eles não foram tão organizados e acabou que a gente não viu aí a revolução acontecendo. Quem sabe um dia, né? Então, tendo esse conhecimento prévio, Mari, você conseguiria explicar para a gente o que é esse modelo econômico do comunismo? Bom, o comunismo nada mais é que uma ideologia política e socioeconômica que tem como seu principal objetivo promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, na qual não existam classes sociais e que seja baseada nos meios de produção como propriedade de todos os indivíduos. A ideia central também é formar uma sociedade apátrica, ou seja, sem estar sob regência de um Estado. O objetivo deles também é restabelecer o que se chama de Estado natural, em que todas as pessoas teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada e também o fim da luta de classes. Bom, a luta de classes é a oposição entre as diferentes classes sociais. Não é apenas um conflito, ele envolve a economia, a política e a sociedade como um todo. Elas existem desde a Idade Média, quando as classes dominantes, como a burguesia e os reis, eles lutavam contra os trabalhadores. Então, em muitos momentos, eles agiam de forma muito violenta contra eles. As classes dominantes, elas exercem, né, seu poder de forma autoritária. E geralmente isso acabava gerando conflitos com os representantes das classes inferiores. Karl Marx e Friedrich, eles criaram o termo luta de classes para designar os conflitos que existem entre os membros das classes mais abonadas e os das classes inferiores. Para Marx, as lutas de classes foram ao longo dos anos um dos maiores motivos para a revolução na história mundial. Ele também dividiu a sociedade em proprietários, representado pela burguesia, e trabalhadores, representado pelo proletariado, que eram os únicos trabalhadores. Esses filósofos, eles também acreditavam muito, eles acreditam, de fato, que a luta de classes só acabarão com o fim do capitalismo e, por essas consequências, o fim também da divisão de classes sociais. Carol, você poderia explicar para a gente a diferença entre o comunismo e o anarquismo? A diferença entre o comunismo e o anarquismo, né, é basicamente que o comunismo ele é a forma de governo onde o poder ele é exercido teoricamente por todos, né? Então, os meios de produção eles são propriedades coletivas, as decisões elas são tomadas por conselhos que representam, né, a sociedade, enfim, as pessoas. E já o anarquismo, ele seria a ausência total de qualquer tipo de governo, né? E por isso algumas pessoas, elas chegam até a dizer em algumas ocasiões que se alguma coisa está desorganizada, ela chega a ser uma anarquia, né? Então elas usam isso como se fosse algo desorganizado, uma bagunça, enfim. Porém, o anarquismo, ele lutava para construir uma sociedade onde ninguém precisaria de dirigentes para saber, né, se deveria fazer aquilo ou não. Então, muitas pessoas acreditam, né, que seria uma bagunça, que seria um completo caos. Já outras, né, acreditam que, enfim, eles queriam lutar por uma sociedade que não precisaria de alguém ali para falar por eles. Então, achavam que isso não seria um sinônimo de caos. Bom, quando se fala de teoria marxista, devemos levar em conta o que ela realmente critica é o capitalismo e as contradições do sistema, porque, segundo Marx, é um sistema fadado a fracassos e também a crises. E levando em consideração que o que ele mais critica do capitalismo é o fato de que a mercadoria que o trabalhador produz não é o mesmo que ele recebe como salário. E segundo isso, nos mostraria como o capitalismo é desigual e injusto, já que a maioria do lucro de um serviço não vai para o funcionário que produz da empresa, o pessoal lá em geral, mas sim para uma única pessoa, que seria o patrão.